Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 18 de julho de 2025, 15ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Francisco Solano, padroeiro dos missionários da América Latina, século XVI. São Francisco Solano nasceu em Montila, Espanha, no ano de 1549. Sua formação passou pelo Colégio Jesuíta, ingressando mais tarde na Ordem Franciscana. Em 1589, foi Francisco escalado para a missão evangelizadora do novo continente latino-americano. Durante os 15 anos de apostolado, viveu vários milagres, como a cura de doentes com o toque do seu cordão, o cordão franciscano. Livrou totalmente uma vasta região da praga de gafanhotos e o dom de aprender facilmente as novas línguas e catequizar a cada tribo com o seu próprio dialeto. São Francisco Solano, padroeiro dos missionários da América Latina. Dai-nos o anseio de sermos missionários e nunca desistirmos de anunciar as maravilhas de Deus. Amém. Reflexão de hoje, da leitura, né? Na primeira leitura em Êxodo, capítulo 11, nós vamos ver a importância que Deus dá a Moisés e a seu povo sobre o símbolo do sangue, o sangue do Cordeiro. Então, as casas que tinham sangue do Cordeiro, elas eram então protegidas, separadas pelo Senhor. Uma leitura importante que vai nos mostrar e valorizar esta figura do Cordeiro, do Senhor, a família que tem o Senhor Jesus como protetora. Deus a olha com todo carinho. O responsável de hoje é o Salmo 115. Eleva o cálice da salvação, invocando o nome santo do Senhor. Aqui o Salmo invoca o nome do Senhor, tá vendo? A primeira leitura, o sangue do Senhor, a Eucaristia. Agora o nome do Senhor. E no Santo Evangelho, no Evangelho, em Mateus capítulo 12, de 1 a 8, Jesus lembra aos fariseus, doutores da lei, que eh, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor, né, de todos os dias, de todas as nossas situações. Vamos então ouvir atentamente a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também os vizinhos mais próximos, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália aos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor.
E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 115. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para compreender esse evangelho é necessário compreender essa primeira leitura, porque o sangue do Cordeiro, o sangue servirá de sinal nas casas onde estiveres. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sangue, o Cordeiro, aquele que, o próprio Cristo, que é Cordeiro e é sacerdote, sacerdote perfeito. Então, ele se oferece como o Cordeiro que há de nos libertar de todo mal, de todo pecado, aqui prefigurado com o Egito. E também no Salmo de hoje, veja, é, como elevo o cálice da minha salvação. Cálice, sangue, oferta do sangue do Senhor, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu da vossa serva, mas que quebraste os grilhões da escravidão. O sangue do Senhor que nos liberta, o sangue, o Cordeiro. E agora sim, nós podemos entender o Evangelho de hoje, naquele momento em que Jesus está caminhando com seus discípulos
E eles tiveram fome e começaram a apanhar algumas espigas e começou a comer. Agora, os fariseus, vendo aquilo, ficaram espantados, né? Porque eles estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Mas aqui, olha a resposta de Jesus, né? Jesus respondeu: nunca leste o que Davi fez quando seus companheiros sentiram fome? Davi entrou, né, numa fuga de Saul, por detrás e numas portas do fundo, e foram lá e comeram o pão da preposição, o pão da oferta, que só era destinado ao sacerdote. Ou não leste na lei, a outra questão que Jesus faz, que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Aí Jesus se volta e fala: ora, eu, eu vos digo, aqui quem é maior do que sacerdote, aqui está quem é maior do que o templo, aqui está o próprio Cordeiro de Deus, aquele que foi anunciado nas palavras, nas profecias, aquele cujo sangue há de libertar todos vós. Então aqui está quem é maior do que o templo. O que significa o templo? Templo é local de sacrifício de animais, né? De adoração ao Senhor, mas sacrifício de animais. Aqui é o próprio Cordeiro que está te falando agora. O Cordeiro imolado, que será imolado, e que seu sangue derramado será disperso sobre todos vós eternamente. Ou seja, nós seremos eternamente salvos. Não haverá mais sacrifício depois de Jesus, como não houve mais nenhum tipo de sacrifício de animal depois de Jesus. Veja que o templo foi totalmente destruído para que não haja mais sacrifício de animais. Não é uma coincidência. Tito, quando destruiu lá o templo, ele está fazendo a vontade de Deus sem ele até perceber, né? Mas destruiu tudo. Até os dias de hoje não tem templo mais. Por que que lá tem uma edificação muçulmana, onde era o templo do Senhor, no meio de Israel, no coração de Israel? Porque se mexer lá dá confusão, ninguém pode fazer nada, para que não haja este templo, para que não se faça mais sacrifício de animais, porque o verdadeiro sacrifício foi o sacrifício de Jesus, um único e eterno sacrifício, o Cordeiro. Então, se tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, é o Senhor. Está vendo? O Cordeiro, o sangue que nos liberta, é o Senhor. Invocamos o nome do Senhor, elevando o cálice ao salmo de hoje, o sangue do Senhor. Então, diante desta realidade libertadora do sangue de Jesus, que queremos consagrar a nossa casa, a nossa família, e que o sangue do Senhor seja colocado também como sinal. Aqui mora um cristão. Proteja-nos, Senhor. Proteja a nossa casa, a nossa história, a nossa família, nossos desafios neste mundo, para que possamos te glorificar e te bendizer no testemunho, como fez São Francisco Solano. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia, que faz parte do projeto, é este programa diário que tem o objetivo de revelar para nós o que está contido na liturgia da palavra. Qual é a intenção da igreja no dia de hoje em Cristo Jesus? E a igreja vem nos lembrar que o sangue do Senhor é a nossa libertação, que elevemos o cálice da salvação, que possamos testemunhar Jesus, marcar a nossa casa, a nossa vida com o sangue libertador de Jesus. Amém. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham viver segundo a vontade de Deus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.